Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do terceiro ano do ensino médio, semana 3. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. As atividades da semana 3 avançam no estudo das medidas estatísticas e o assunto principal hoje aqui vai ser a moda estatística. Mas você deve ter visto, a gente também vai precisar calcular a mediana em alguns exercícios aí para frente. O conceito de moda estatística está muito associado à ideia de moda no senso comum mesmo. Quando alguma coisa está na moda, aquilo ali aparece muito. Pode ser um modelo de roupa que está na moda e aí vai ser visto com frequência, ou um acessório, um estilo de corte de cabelo, também filmes, séries, músicas. A ideia de moda é bem ampla. E na estatística, a moda de uma série de dados é definida como o termo mais frequente dessa série. É o termo que mais se repete, que aparece o maior número de vezes. E tem uma coisa que eu acho importante chamar a atenção aqui, porque muita gente confunde. A moda não é o número de vezes que o termo mais frequente aparece, e sim o valor desse termo mais frequente. E em uma série de dados, se todos os elementos aparecem na mesma quantidade, não existe moda estatística ali. E a gente fala que a série é amodal. Se apenas um dos elementos da série aparece em maior quantidade, nós temos uma moda e a série de dados é chamada unimodal. Se dois elementos da série aparecem em maior quantidade, e essa quantidade é a mesma, a série de dados tem duas modas, e aí ela é classificada como bimodal. E a série também pode ter várias modas, nesse caso a gente diz que essa série é multimodal. Vamos ver agora então alguns exemplos. Olha, letra A. Nós temos esse conjunto de valores aí. Repare que o número 1 aparece uma vez, o 2 7 vezes, o 3 5 vezes e o 5 aparece duas vezes. Como o 2 aparece o maior número de vezes, ele é a moda. E repare que a moda é o 2, que é o número que se repete, e não o 7, que é a quantidade de vezes que o 2 se repete, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso aí. E como esse conjunto de dados só tem uma moda, ele é o exemplo de um conjunto unimodal. Letra B. Temos aqui um outro conjunto de números. Veja que todos os números desse conjunto aparecem apenas uma vez. Então, como nada se destaca por aparecer um número maior de vezes, a gente diz que não há moda nesse conjunto. Então, esse é um exemplo de um conjunto de dados amodal. Letra C. Temos aqui um outro conjunto de dados. Veja que o 1 aparece uma vez, o 2 duas vezes, o 3 três vezes, o 4 uma vez, o 5 duas vezes, o 7 três vezes, o 13 uma vez e o 15 também só uma vez. Nós temos dois elementos que aparecem três vezes. E esses elementos são o 3 e o 7. Eles são as modas desse conjunto de dados. E como esse é um conjunto que tem duas modas, ele é o exemplo de um conjunto bimodal. Letra D. Temos agora uma outra série de dados. E aí nessa série o 1 aparece uma vez, o 2 quatro vezes, o 3 uma vez, o 4 uma vez também, o 5 quatro vezes, o 7 duas vezes, o 8 quatro vezes, o 9 uma vez, o 13 uma vez e o 15 também uma vez. Os números que aparecem uma maior quantidade de vezes, no caso 4 vezes, são o 2, o 5 e o 8. Esses três números são as modas desse conjunto de dados. Então a gente pode chamar esse conjunto de conjunto multimodal, porque ele tem várias modas, mas se a gente quiser ser mais preciso, a gente também pode dizer que é um conjunto trimodal, porque tem três modas. Atividade 1. Um dado foi lançado 15 vezes e os resultados obtidos estão representados na tabela abaixo. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelos resultados obtidos dos lançamentos desse dado. Só para esclarecer, veja aí nessa tabela que a primeira coluna mostra o número que apareceu lá na face do dado. E a segunda coluna, a coluna da frequência, mostra quantas vezes aquele número apareceu. Se você somar as frequências, os valores dessa segunda coluna, você vai obter 15, que é a quantidade de vezes que o dado foi lançado. Nós vamos começar pela moda. Está muito fácil da gente determinar a moda aqui. Porque pela tabela a gente vê que no lançamento do dado, o número que apareceu com maior frequência foi o número 2. Portanto, a moda desse conjunto de resultados obtidos no lançamento desse dado é igual a 2. Então é um conjunto unimodal.
Agora a gente vai para o cálculo da mediana. E nós vimos no vídeo da semana 2 que para calcular a mediana a gente precisa ordenar o conjunto de elementos e é preciso colocar todos os elementos. Por exemplo, a gente vê aqui na tabela que o número 1 apareceu com frequência 3, então ele apareceu 3 vezes. Na hora de ordenar, eu preciso colocar o número 1 3 vezes. Veja só, o número 1 aparece 3 vezes, então o primeiro, o segundo e o terceiro termos dessa ordenação serão iguais a 1. Já o número 2 aparece 4 vezes, então os próximos 4 termos da ordem vão ser iguais a 2. Depois o número 4, que aparece 2 vezes, depois o número 5, que aparece 3 vezes, e finalmente o número 6, que aparece 3 vezes. Veja que o elemento central dessa sequência, com 15 números, é o 8º elemento, que é igual a 4. Portanto, a mediana desse conjunto de resultados do lançamento dos dados é igual a 4. Atividade 2. Em uma escola com 200 alunos, as idades são distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelas idades dos alunos dessa escola. Veja que a tabela mostra que há 20 alunos com 10 anos de idade, 35 com 11 anos de idade, 30 com 12 anos, 45 com 13 anos, 32 com 14 anos e 38 com 15 anos. Se a gente somar os valores que aparecem na coluna quantidade, que é a segunda coluna, a gente vai ter um total de 200, que é o número de alunos que há na escola. Primeiramente, nós vamos determinar a moda, que é muito simples. A idade que aparece com maior frequência é 13 anos. Veja que há 45 alunos com essa idade. Portanto, a moda desse conjunto formado pelas idades dos alunos dessa escola é 13. Só quero reforçar aqui, a moda não é 45, porque 45 indica a quantidade de alunos com a idade de 13 anos, que é a idade que mais aparece. 45 não é uma idade, 13 é a idade, tá bom? Agora vamos para o cálculo da mediana. A gente sabe que para calcular a mediana é preciso ordenar os valores do conjunto. Como são 200 alunos, cada um com uma idade, nós vamos ter que ordenar 200 idades. Mas você não precisa ficar preocupado, porque nós não vamos precisar escrever essas 200 idades uma a uma, tá bom? A gente não vai precisar fazer isso não. Basta a gente imaginar essa ordem. Quer ver como? Olha só. Como há 20 alunos com a idade de 10 anos, se a gente fosse escrever uma lista com todas essas idades, essa idade de 10 anos apareceria 20 vezes e ocuparia da primeira até a 20ª posição dessa lista. Como há 35 alunos com 11 anos, essa idade 11 anos ocuparia as 35 posições da lista, que vão aí da 21ª até a 55ª. A idade de 12 anos ocuparia as próximas 30 posições, que seriam ali da 56ª até a 85ª posição. Agora eu vou parar de falar esses números ordinais, senão eu vou acabar embolando aqui a minha fala. Mas vamos continuar aí. A idade de 13 anos ocuparia as próximas 45 posições da lista, ou seja, da posição 86 até a posição 130. Na sequência, a idade de 14 anos. Ela ocuparia as próximas 32 posições, iria ali da posição 131 até a posição 162. E, finalmente, a idade de 15 anos, que aparece 38 vezes, ocuparia da posição 163 até a última posição, que é a posição 200. Agora veja, como tem uma quantidade par de idades, a mediana ela vai ser obtida observando-se ali a idade que está na posição 100 e a idade que está na posição 101. São as duas idades nas posições centrais. E quais são essas idades? Será que elas são iguais ou são diferentes? É só a gente olhar na tabela. Veja que a idade de 13 anos vai aparecer desde a posição 86 até a posição 130. Isso passa pela posição 100 e pela posição 101. Como as idades que ocupam essas duas posições são iguais, e são iguais a 13, esse é o valor da mediana. A atividade 3 é uma questão do Enem do ano de 2010, mas é uma questão adaptada porque não aparecem as alternativas, como você pode ver, e além disso, está sendo perguntado aí os valores da moda e também da mediana. Vamos ler a questão. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. A partir dos dados apresentados,
Qual a moda e a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? E a gente vai começar de novo pela moda. Se a gente observar o gráfico, a gente vê que o número de 4 gols aparece só uma vez, só tem um pontinho ali. Aí 5 gols aparece 2 vezes, 6 gols, veja, aparece 6 vezes. 7 gols vai aparecer 2 vezes, 8 gols também aparece 2 vezes, 9 gols 2 vezes também, 10 gols aparece uma vez, 11 gols aparece uma vez e 13 gols também só aparece uma vez. Veja mais uma vez, a quantidade de 6 gols aparece 6 vezes, é a maior frequência aí. Portanto, a moda é igual a 6. Agora a gente vai calcular a mediana e para isso nós vamos precisar ordenar essas quantidades de gols, colocando todas as vezes que cada número aparece. Então, olha, primeiramente 4 gols, que aparece só uma vez. Os próximos 2 termos vão ser iguais a 5, porque aparece 2 vezes. Os próximos 6 termos são iguais a 6, porque essa quantidade de gols aparece 6 vezes. Os próximos 2 termos são iguais a 7, pois o 7 aparece 2 vezes. Os próximos 2 termos são iguais a 8, que aparece 2 vezes. Depois o 9, 2 vezes. O 10, uma vez. O 11, uma vez. E o 13, também uma vez. Como nós temos uma quantidade par de valores, a mediana vai ser determinada pelo cálculo da média aritmética entre o 9º valor e o 10º valor, que são o 6 e o 7 nessa ordem. E o valor dessa média aritmética é igual a 6,5. Portanto, a mediana das quantidades de gols marcados é igual a 6,5. Agora a atividade 4, uma questão do Enem do ano de 2016. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Agora só, você imagina uma questão fácil dessa e você tem que chutar porque você não sabe qual é a moda lá na hora do Enem. Deve dar uma tristeza muito grande. Mas como a gente sabe o que é a moda, na estatística, a gente vai resolver isso rapidinho. Então vamos lá, olha. Lá no térreo não tinha ninguém, então entra o ascensorista mais 3 pessoas, ou seja, entram 4 pessoas. Portanto, entre o térreo e o primeiro andar, há 4 pessoas no elevador. Quando o elevador chega lá no primeiro andar com 4 pessoas, entram mais 4 pessoas e saem 3. Então, ficam 5 pessoas no elevador entre o primeiro e o segundo andar. Quando o elevador chega no segundo andar com 5 pessoas, uma pessoa entra, uma pessoa sai. Então não mudou nada, continuam 5 pessoas lá dentro. Lá no terceiro andar, o elevador chega com 5 pessoas, entram 2 e descem 2. Continua a mesma quantidade, 5 pessoas. Lá no quarto andar, o elevador chega com 5 pessoas, entram 2 e não desce ninguém. Então agora o elevador fica com 7 pessoas. Aí, quando o elevador chega lá no 5º andar, com 7 pessoas, entram 2 e saem 6 pessoas. Então, o elevador passa a ter 3 pessoas dentro. A gente quer saber a moda do número de pessoas no elevador nesse trajeto aí, não é verdade? Veja que em 3 momentos havia 5 pessoas no elevador. Essa é a quantidade de pessoas que aparece mais vezes. Portanto, a moda é 5 e isso coincide com a alternativa D. Muito bem, aqui a gente finaliza as atividades da semana 3 do PET, volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. E eu não sei se você sabe, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Depois é que eles se tornam públicos no meu canal no YouTube. Então, quem é inscrito lá no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, claro, e se quiser também, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!